Será que existe uma classe de alimentos muito pior do que outras em relação ao diabetes? E aqui eu estou me referindo a dois aspectos, tanto aquela pessoa que já tem o diabetes, mas também aquela que não quer se tornar diabético. Nesse vídeo eu vou te falar sobre aspectos terríveis nessa questão do diabetes. E tem mais um detalhe, não é o que você está pensando, eu não estou falando de açúcar, eu não estou falando de amido. Presta atenção, você vai querer ver esse vídeo até o final. Saudações metabólicas, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme Marquezini, você está no canal dedicado ao diabetes tipo 2. Mais especificamente, eu ensino vocês a reverterem o diabetes tipo 2. Todo mundo fala diabetes e só lembra das medicações. Eu quero ensinar você a fazer a sua parte aí na sua casa. Existem estratégias que só você pode cuidar e que são até mais poderosas do que a maioria dos remédios. Se você dominá-las, você pode ser capaz de alcançar resultados melhores com menos medicações. E é isso que eu chamo de reversão do diabetes tipo 2. Para quem é diabético, para quem conhece diabéticos, quem não quer ficar diabético, eu sugiro que você já curta o canal, se inscreve, liga sininho, faz pacote completo e aproveita e já faz sua boa ação e encaminha esse vídeo para quem precisa, e eu tenho certeza que você conhece quem precisa. Hoje eu quero falar para vocês sobre uma classe de alimentos que provavelmente é a pior que existe quando a gente pensa em diabetes. E eu não estou falando de açúcar. Claro que eu não estou dizendo que açúcar é a coisa mais legal do mundo, não é isso. Mas potencialmente existe algo pior. Vamos entender esse negócio? Primeiro de tudo, eu quero que vocês percebam como a natureza montou o nosso corpo para que a gente não fique sem comer, para que a gente aproveite todas as oportunidades que a gente tem de se alimentar. Hoje é muito fácil pensar em comer e você abre a geladeira e pega, você pega o seu telefone e disca. Comida está cercando a gente por todos os lados. Nem sempre foi assim. Na sua própria família, talvez até você mesmo tenha passado por momentos de muita privação nessa vida. E certamente o pessoal lá do passado passou por muita vontade. Não só vontade de comer diferente, mas às vezes vontade de comer qualquer coisa. O nosso corpo contém um alarme contra a falta de comida, que é chamado de fome. Você sabe muito bem disso. Se a gente começar a ficar muito tempo sem comer, a fome liga o alarme e nos obriga a regalar o olho e começar a procurar alimento com mais vontade, certo? Para matar aquele desconforto. Ok, mas também existe um estímulo para que a gente coma. Nós também somos recompensados quando a gente consome certos alimentos. E o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês agora é que essas recompensas não são as mesmas. Existe um tipo de sensação que vem depois de você comer, por exemplo, uma saladinha de rabanete. Tem gente que gosta, mas dizer que você se enche de prazer para comer aquilo não é bem verdade. Para deixar bem claro para você qual é o tipo de comida que nos enche de prazer, que tende, isso nunca vai funcionar para todo mundo, tá? Tem que ver o que acontece com você. Mas existe aquela categoria de alimentos que inclusive são usadas quando a gente mais está precisando. Quando a gente está chateado, quando a gente está triste, quando a gente está com dor. As mulheres costumam saber bem quais são aquelas comidas que elas preferem comer na TPM, quando estão desconfortáveis lá com a dor abdominal, prestes a menstruar e etc e tal. Não é a mesma para todo mundo, mas existe uma certa tendência, confere? Talvez a maior parte delas, quando eu falo dessas comidas de conforto, lembre de chocolate, uma caixona de preferência. Por quê? Porque diferente da salada de rabanete, quando você come chocolate, o seu cérebro é inundado de outras sensações. É completamente diferente comer chocolate e eu não estou falando de matar fome, de encher barriga, de sensações no estômago, entendeu? Eu estou falando de uma recompensa, uma sensação prazerosa que a gente percebe aqui em cima. E isso, é claro, vem de tempos lá das cavernas. Isso foi testado ao longo de muito tempo. A natureza sabe como nos recompensar e sabe nos fazer brigar por certas comidas para que a gente tenha mais chance de sobreviver. Curiosamente, as comidas que mais fazem isso são aquelas ricas em energia. Então, na natureza, esquecendo a caixa de bis, por exemplo, o que dá um pouco mais de recompensa é o quê? As frutas, por exemplo, que são bem docinhas, ou pelo menos um pouco mais doces do que outras comidas. Até hoje eu vejo filmes aqui no YouTube do pessoal lá dos índios da África, né, dos africanos de verdade, daqueles que vivem na savana ainda, encarando enxame de abelha para comer mel. Será que ele faria isso em troca de uma saladinha de rabanete? Não sei, acho que não. Tem certas comidas que nos fazem sentir diferente e fazem a gente sentir que vale a pena ter um trabalhinho extra por elas.
É por isso que a gente usa essas comidas como recompensa. Ah, hoje o dia foi terrível, eu tô merecendo um chocolatinho. Ontem eu trabalhei a noite toda, ontem o bebê deu trabalho, ontem eu não dormi nada, eu acordo com vontade de comer um docinho. Tem um prazerzinho para compensar o perrengue que você passou. Só para completar, alguns povos quase nunca têm acesso ao açúcar. Você pega os esquimós, por exemplo, que o nome correto na verdade são os Inuit, e eles não têm abelha, não têm mel, não têm fruta, não têm açúcar no meio deles. Sabe de onde eles tiram essa recompensa? Das comidas gordurosas. O cérebro se adapta e reage ao que tem, mas ainda assim tem uma recompensa especial para as carnes, no caso, mais gordinhas. Quando eles matam um bicho e tem aqueles bife bem magrinhos, sabe quem leva aquilo? O cachorro. E eu não tô brincando, é exatamente isso. A parte gorda vai para eles, as sobras, que são a picanha magrinha, o contrafilé, o cachorro é que come. Bota fé? Enfim, onde eu quero chegar é o seguinte. Na natureza é assim, mas faz tempo que a gente largou esse negócio. Eu quero que vocês percebam que tem uma categoria de alimentos que é completamente diferente. E é fundamental que você passe a enxergar esse negócio. Então você pode falar que açúcar ou as massas, as farinhas, são muito tentadores e apetitosos. Será que são mesmo? Deixa eu ver como é que você faz para preparar o seu macarrão. Você gosta de macarrão? Pode ser que você goste, pode ser que muitos aqui não gostem, mas quem gosta de macarrão, por acaso, pode ser que você seja diferente. Mas será que você come macarrão puro? Então, vale a pena essa reflexão. Será que é do macarrão que você gosta? Ou você gosta do queijo derretido que tá lá? Da carninha moída, do azedinho do tomate. Sério? Gosta de pão? Você pode até comer pão puro e tem lá uma certa recompensa para isso. Mas experimenta passar uma manteiguinha, derreter na chapa, bem cheirosinho, coloca um outro cheirinho de alguma coisa, entendeu? Será que você fica tentado a comer mais pão dessa forma com a gordura? Então perceba que na natureza não existe essa combinação do carboidrato com a gordura. Existe sim o doce, geralmente, e existe o gorduroso, mas raramente existe a combinação. E aí, meu amigo, o que acontece quando a gente mistura esses dois é que o nosso olhinho costuma fazer volta. A resposta cerebral, para muita gente, é diferente. É muito mais intensa do que o pão sozinho ou a manteiga sozinha. A combinação faz o bicho pegar, faz a gente ter vontade. Para vocês terem uma ideia, na natureza, pensa aí em qual alimento já está combinado o carboidrato com a gordura. Pode pensar, porque não é fácil de achar não, entendeu? Eu tenho 2 exemplos para vocês, e os 2 são associados a períodos onde a gente quer engordar. Na verdade, a natureza quer que a gente engorde bastante, estoque bastante energia, consuma o máximo possível. Uma delas são nas castanhas, as nozes, os amendoins, amêndoa, essas coisas todas, elas têm um alto teor de gordura e um considerável teor de carboidrato. Já percebeu que a gente faz essa combinação e fica gostoso? Para quem gosta, né? Claro, a vontade é você começar a comer aquilo e se você se distrair, você come um pacote inteiro. E a outra combinação que é mais óbvia ainda é o leite. O leite é exatamente uma combinação de um líquido muito gorduroso com um considerável teor de açúcar junto. E você já reparou como os bebês, na natureza inteira, consomem leite? Eles mamam até sair pelo olho. Tanto é que no primeiro ano é muito frequente que os bichinhos dobrem de tamanho. É uma combinação que leva a hiperconsumo, ao consumo mais exagerado possível. As castanhas são comidas típicas do outono, ajudam, por exemplo, os esquilinhos a se prepararem para o inverno rigoroso, e o leite materno nem precisa falar, que ele estimula o hiperconsumo, fazendo a criança, o bebê, o bichinho, crescer e dobrar de tamanho ano a ano. Ele alimenta uma fase de crescimento muito, muito acelerado. Se comer pela metade, não cresce. Então a natureza garante que algum alimento faça a pessoa comer. Aí, meu amigo, veio o bicho homem e falou assim, olha que interessante, eu vou montar uma empresa que venda comida para as pessoas. E eu quero que eles comprem bastante disso. Que tipo de comida será que eu posso vender para que eu lucre muito? Nem preciso te responder, né? O pessoal foi lá e pode reparar no seu supermercado aí. Pode olhar para todos os pacotinhos que você cruza até atravessar lá para o fundão. 80% pelo menos do que está sendo vendido no mercado é a combinação de alguma farinha com algum açúcar e uma pitadinha de sal. Essa mistura, inclusive, também é interessante.
Eles adoram o azedinho com o doce com o salgado. O que é doce eles põem sal, o que é salgado põe açúcar. Mas a combinação do carboidrato com a gordura nos faz perder a razão. Quer comer milho? Beleza, põe na panela, você come uma espiga, você come duas. Mas se você fritar no óleo, você come a tarde inteira. Aí o nome é pipoca, né? E fica tentador. Como eu já disse, quer comer pão? Ótimo, coma pão. Mas ninguém quer comer manteiga de colher. Mistura os dois que você come a tarde inteira. Açúcar é gostoso, não é? Põe manteiga de cacau, vira algo ainda melhor, que é chocolate. E aí você come sem noção. Mesmo o tal do mel. Mel é doce, é açucarado, é gostoso, mas é enjoativo. Se a gente disfarça e associa outro estímulo, aí esse açúcar todo passa a ter outra percepção. O nosso limite até o enjoo fica muito mais distante. A gente é capaz de ter uma recompensa maior, a gente arregala o olho mais, a gente fica mais feliz e queremos mais logo na sequência. E a indústria sabe disso. Esse estímulo ao hiperconsumo é a coisa que você mais precisa ficar atento, porque a gente literalmente esquece do quanto que estamos comendo. Outra consequência muito fácil de perceber é o quanto que esse negócio fica calórico. Chocolate é um bom exemplo. Você pega uma fileirinha, uma barrinha daquela pequena de chocolate, muitas vezes equivale a quase metade do seu almoço. Mas olha a diferença desses dois alimentos em termos de volume, em termos de tamanho. Os alimentos gordurosos são muito, muito calóricos. Aliás, tem alimentos calóricos na natureza, sim, tá? Que não precisa ser manteiga, porque manteiga já é um alimento alterado, né? Era leite, a gente fez manteiga. Mas pega um abacate, por exemplo. O abacate é eminentemente gorduroso, tem pouco carboidrato no abacate. Quem aqui você já viu na sua vida que fala assim, que acaba de comer um abacate e fala, nossa, que vontade de pegar outro? Isso nunca aconteceu. Aliás, a maioria das pessoas nem consegue comer ele inteiro, porque é uma fruta grande, a gente come um pedaço. Percebe? Quando a gente mistura os dois, o bicho pega e você precisa ficar atento. Essa é a marca de 99% das guloseimas vendidas pela indústria no seu supermercado e das redes de fast food também. Gosta de massa? Beleza, põe queijo em cima e você come o triplo. Gosta de pizza, que é uma massinha? Só tem graça se tiver gordura junto. Batata? Se fosse para comer batata cozida, igual você faz lá com o seu bacalhau, você come uma rodela de batata, beleza. Agora frita no óleo e você come meio quilo. E mais uma dica, só pra gente terminar, não quero que fique muito longo. Mais cuidado ainda com as calorias pastosas e líquidas, tá? Sempre que você puder, você escolha a versão de mastigar, porque isso também leva a gente a ter sensações de saciedade completamente diferentes. Líquido não gera saciedade e vai te induzir ao erro futuro daqui a pouquinho. Mastiga firme, evita o ralado, evita o pirê, evita o suquinho, evita essas tranqueiras aí. Coma o alimento o mais natural quanto você puder. É tudo o que a indústria não faz. Tem dicas importantes nesse vídeo, hein? Vamos ficar esperto, vamos treinar o olhar para enxergar a comida com outros olhos. E eu quero te convidar para seguir o meu canal para ter mais acesso a dicas importantes para o dia a dia. Então, gostou do vídeo? Já curte? E se gostou de verdade, encaminha, tá? Tenho certeza que você deve conhecer certas pessoas que estão precisando de dicas dessa forma. A sua saúde depende de você. Tem certos erros que não tem remédio que vão conseguir corrigir. Toda semana temos de 2 a 3 vídeos novos, então você está convidado a nos acompanhar aqui de perto. Combinado? Até o próximo, um abraço, até lá!